Tem mais alguma pergunta? Lá, ó, Jader. Vai lá. Som. Você mencionou a palavra ministério. No ambiente musical cristão, eu gostaria de saber a sua visão, sua opinião sobre a relação entre ministério e carreira. Como você enxerga a diferença, se é que existe uma diferença? Sim, essa pergunta é interessante, porque ministrar significa servir, né? Ministro era aquele cara no Velho Testamento, era o chefe da casa. Você tinha o dono da casa, o ministro era o mordomo-chefe, era o cara que coordenava tudo o que acontecia naquela casa. Quem dera os nossos ministros lá em Brasília soubessem disso, né? Que ministrar significa servir, não ser servido, né? Eu acho que não existem, como eu falei, não existem funções santas. Acho que cada um é um ministro naquilo que faz no seu dia a dia. Se você é um advogado, você é ministro do direito, você é o cara que não vai se vender por uma propina qualquer para fazer algo que não seja bom, ético. Se você é um médico, você não vai nunca se submeter a fazer um aborto, porque você sabe que um aborto é errado. Cada profissão tem os seus prós e contras. Eu não acho que existam profissões santas, como eu falei. Existem pessoas santas em qualquer área da vida exercendo profissões. No caso do músico, a mesma coisa. Não importa muito, acho que o que você faz, mas quem você é. Em qualquer lugar. Acho que o músico tem que dar testemunho de Cristo, tanto quanto uma faxineira que faz faxina numa casa, tanto quanto um pedreiro numa obra. A gente não pode classificar que algumas profissões são mais separadas, por assim dizer. Isso é Velho Testamento. Eu quero te aconselhar, não quero te vender o meu livro, mas se você puder levar, lá no livro eu tenho um capítulo só sobre os levitas. O mais interessante é perceber que na tribo de Levi, originalmente, Deus não pôs nenhum músico. Não tinha músico. O que o pessoal fala do ministério levítico foi feito por um outro cara na tribo de Levi, o nome dele era Davi. O nome músico da Bíblia, Davi era da tribo de quem? De Judá. Davi não era levita, era da tribo de Judá. Foi o Davi que botou um músico na tribo de Levi, porque não tinha. Originalmente, Deus não determinou que houvesse músicos. Eram guardas do templo, sacerdotes, tinha um monte de função, menos música. Então tem gente que joga essa responsabilidade em cima do músico, por exemplo. Não, o músico só deve servir na igreja, não. O músico deve servir no mundo, em qualquer lugar. Assim como qualquer outra pessoa. Né? Você não tem advocacia santa, direito santo, não tem medicina gospel. Você não vai chegar no médico e o cara falar, eu só opero crente, eu sou crente. Não. Você não vai chegar no açougueiro, só te vendo filé mignon, se for filé mignon, você fizer oração aqui por não. Filé mignon está lá. Né? Existe um garçom que se converteu e não leva mais pinga na mesa. Né? Mas sou garçom, agora só sirvo balanados. Nem deve ser um lado, sou não, advogado. Não existe advogado cristão, eu não vou separar nenhum casal, mas agora eu me converti em separação, não é de Deus, não. Um advogado, como qualquer outro, vai aconselhar um casal. Você tem certeza que vocês querem se separar? O advogado que fala isso, se tiver um advogado aqui que me corrija, não precisa ser cristão. Todo advogado aconselha o casal nunca se separar. Pô, fica junto, tenta mais um pouquinho, se não der, mas se precisar separar, é o que o advogado vai fazer. Né? Uma vez eu estava no igreja respondendo uma pergunta dessa, houve uma cara que levantou revoltado. Não, que o músico só tem que tocar na igreja. Aliás, eu não vou contar isso, vou contar outra história. Eu levei minha esposa no ginecologista. E o médico era cristão. E eu chegando lá, esse médico veio me meter o pau, meter a lei, um amigo meu que era músico que tocava com o Belchior. Na época, o cantor Belchior. E eu falei, puxa, que bom que ele está tocando com o Belchior. Está ganhando bem? Não, pior que ele está indo na igreja, ainda você está caminhando. Além de tocar com o Belchior, que surdo, porque ele não pode ir na igreja, tocar com o Belchior, mas pode entender. Não, o músico que é de Deus, Deus sustenta. Falei, peraí, doutor, isso é teoria. Isso é teoria. O senhor acha que eu fico cantando lá em casa? Brasil, olha pra cima, e Deus dando um corpo, trazendo dinheiro da minha plano de saúde. Mas o senhor acha que eu vivo? Falei, velho. Não, a música é de Deus, Deus sustenta. É muito fácil falar Deus sustenta do que falar que Deus me use para sustentar. Que a Bíblia inteira são homens sustentando homens. Raras vezes aconteceu isso em uma ocasião muito difícil. Elias estava no deserto, Deus o alimentou lá, mostrou. Jesus, quando os anjos lhe alimentaram, mas a maioria da Bíblia inteira são pessoas servindo pessoas. A igreja é isso. Né? E ele falou assim, não, mas esse cara está errado, não pode tocar com o Belchior. Imagina, cara, é uma bênção, o cara está lá, de repente pode ser um testemunho ali no meio dos caras, ser cristão. O meu filho, por exemplo, é músico profissional. Hoje ele está tocando no Sesc, lá em São Paulo, um show em homenagem a Elis Regina, com músicos que não são cristãos. Ele tem 25 anos tocando piano lá. Uma coisa linda, ele foi chamado pelos caras para tocar, ao respeito do meu filho, ele é cristão. Bom, na hora
que sair, eu cheguei na secretária do médico e falei, olha, fala para o médico que deseja que Deus o abençoe. Porque médico que é de Deus, Deus sustenta. E o cara veio ruminando lá de dentro, bravo. O que houve? O que houve? Eu estou seguindo a sua teoria. Se custo de Deus, Deus sustenta, médico também, Deus o abençoe. Lá no livro tem um artigo, tem uma resposta muito interessante do grande contrabaixista Abraham Laboriel. Laboriel participou do livro, mas para quem não sabe quem é o Abraham Laboriel, é um negão maravilhoso que toca no rock enorme, baixista, negão, dança o tempo todo, ele é cristão, gente comunista. E ele falou um negócio interessante. Deixa eu perder o fio da meada aqui. Quando você chama um encanador para consertar o banheiro da igreja, você não vai consertar o banheiro para a glória de Deus, você vai contratar um encanador. Se o encanador não quiser cobrar o serviço, porque ele é da igreja, de quem é essa opção? Dele, do encanador. Tem um encanador que vai consertar o banheiro e fala, não é para a igreja, eu não quero nada. Eu quero dar o meu trabalho. Geralmente assim, músico normalmente é obrigado a dar o seu trabalho, sem escolher se vai dar ou não. O músico é obrigado a não cobrar. Né? Você contrata um encanador, você tem que pagar o encanador, filho. Vai chegar lá no supermercado, no Carrefour, por exemplo, sei lá, olha, você pode chegar para passar a compra, você fala, de graça recebeste, de graça dar, eu levar minha compra, agradece o dono do Carrefour, não, você vai pagar. Aí o Abraham Laboriel diz o seguinte: Deus ama somente aquele que dá com alegria. Se eu sou obrigado a dar alguma coisa, isso não vem de Deus. A gente precisa permitir que os músicos ou qualquer outro profissional tenham a liberdade de dar o seu serviço ou não por opção própria. Né? Eu costumo encontrar em igrejas e igrejas. Tem igrejas que não conseguem me pagar. Eu faço um acordo com a igreja, eu vivo de música, eu costumo comprar um valor para isso, ou vender alguns serviços. O que vocês podem fazer? Cada caso é um caso.